O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos. Sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Elementos gerais do universo. Capítulo 2. Mais o nosso boa noite a todos. Vivendo o nosso estudo número 5, correspondente ao segundo capítulo de O Livro dos Espíritos, onde em 20 questões, a Nercy fez a corrigenda, havia colocado 19, mas nem isso eu acerto, onde em 20 questões, que vão da pergunta número 17 a número 36, os Espíritos nos ofereceram, no caráter revelativo que caracteriza a doutrina espírita, numa abordagem filosófica, uma síntese da constituição do universo. Veja, aparentemente nós estaríamos tratando de um assunto científico. Não, científico sim do ponto de vista da ciência convencional, mas numa abordagem filosófica, já que ciência na doutrina espírita é a pesquisa relativa ao mundo espiritual através da mediunidade. Mas a curiosidade de conhecer o princípio das coisas, buscar as causas, identifica uma fase, veja, no desenvolvimento da própria criança, né, os pais que têm os filhos naquela fase adorável dos porquês. Então chega um momento em que a criança não se satisfaz mais com os limites, e ela começa a buscar, e aquela série interminável de perguntas. Veja que no próprio desenvolvimento das fases do indivíduo, nós vamos encontrando um pouco do desenvolvimento do espírito. Chegou um momento em que o homem passou a prestar atenção na natureza que o rodeava, observar os fenômenos que aconteciam, registrar os fatos, a partir daí, traçando assim, estabelecendo comparações, identificando o quê? Um amadurecimento intelectual. Chega um momento em que o homem, o espírito, também vive a sua idade do porquê. E nós ainda estamos na idade do porquê. Continuamos buscando explicações, continuamos fazendo revisões. Ainda aquilo que a ciência nos oferece não nos respondeu a todas as perguntas do que tudo é feito, por que as coisas acontecem assim. Da preocupação de buscar respostas, a percepção vai se tornando aguçada, estabelecendo um nível de interesse. Mais ou menos no estilo assim de quando alguém vai a um supermercado. Dependendo do momento, nós temos um determinado interesse e nos dirigimos exatamente àquilo. Mas se perguntarmos para uma criança o que significa o supermercado para ela, logo ela vai dizendo bolacha, bala, bombom, biscoito, doces. Quer dizer, cada um tem, embora lá exista uma porção de produtos à disposição, mas dependendo da fase ou dependendo do momento, para nós tem um significado. Assim é o desenvolvimento do homem. À medida que, pelo desenvolvimento intelectual, ele começou a perceber o mundo que o rodeava, partiu em busca de explicações.
Veja que a providência divina organiza o universo e em um determinado momento nós começamos a procurar no sentido inverso do todo que nós encontramos aqui no planeta Terra, já organizado, oferecendo com relação ao próprio planeta Terra as condições ideais para que a espécie humana pudesse florescer, e nós partimos para buscar as explicações. Chega um momento, portanto, que essa necessidade de saber favorece uma coisa, melhor dizendo, desenvolve uma coisa, a observação, prestar atenção nos acontecimentos, os fatos e os fenômenos, e aqui estamos considerando fenômenos, os acontecimentos naturais. Veja, a chuva é um fenômeno, é alguma coisa extraordinária, faz parte da natureza terrestre. Daí o homem passa a analisar, passa a estabelecer comparações, as ideias vão sendo organizadas a partir dessas comparações. Disso vão surgindo as teorias, que são as propostas de explicações, algumas são confirmadas, outras no decorrer do tempo vão sendo desconsideradas por não representarem a verdade, mas a ciência vai se estruturando, vai se organizando e oferecendo respostas. Ciência tem, no sentido geral, significa conhecimento. E aí, de modo que nós pudéssemos aprender, ela vai sendo dividida em vários ramos, mas a ciência é o conhecimento. E esse conhecimento, sempre relativo à condição moral, e aqui nós vamos colocando condição moral no sentido geral, porque condição moral significa o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Portanto, a medida, veja, a condição moral seria a média dessa situação. Então, o nosso conhecimento é sempre relativo àquilo que se possa compreender e que naturalmente nós temos condições de assimilar. Aqui os espíritos disseram, à medida que se depura, o véu vai se levantando. À medida que a criança cresce, ela vai tendo uma noção melhor acerca das coisas. À medida que o espírito progride, muitos mistérios vão se tornando simplesmente coisas naturais e ele vai se ocupando sempre, já que nós estamos ainda no início do nosso aperfeiçoamento, com as coisas que ele ainda não conseguiu compreender. Quais seriam os limites estabelecidos por Deus? O limite daquilo que nós conseguimos compreender. E esse respeito existe na própria revelação, na própria informação. No decorrer dos milênios, muitas teorias tiveram que ser excluídas. O que é correto vai continuando, permanece. E de etapas em etapas a ciência vem se desenvolvendo e trazendo as explicações de coisas que até então não eram compreendidas. Erros vão sendo corrigidos. Por exemplo, durante algum tempo, imaginou-se que a Terra pudesse ser o centro do universo. Hoje, nós sabemos, qualquer criança, eu acho que até de jardim de infância, não vou dizer nem de grupo mais, mas qualquer criança hoje tem uma noção, inclusive com os filmes de ficção, assim, aquela situação de pluralidade é alguma coisa assim, inata, perfeitamente natural, nós acreditarmos que estamos rodeados aí de seres tão ou mais inteligentes do que nós. Seria infantilidade imaginarmos que toda a criação divina se restringisse apenas para beneficiar os 6 bilhões de almas vivendo agora no planeta Terra. A Terra deixou de ser oficialmente o centro do universo, mas ainda continua sendo o nosso ponto de vista, o centro das nossas observações, e existe um quê também de imperfeição nessa consideração. Embora nós saibamos que a Terra não seja o centro do universo, nós sempre nos consideramos o centro de alguma coisa. Mas você foi àquela festa, quem é que estava lá? Bom, você estava fulano, ciclano, ainda que seja uma personalidade, alguém muito importante, a gente sempre se coloca porque é o nosso ponto de vista. Veja também, de há muito tempo, aquela ideia dos 4 elementos como sendo a explicação para a existência de todas as coisas, o sol, a água, o fogo e a terra.
deixou de ser considerada como verdadeira. Também se concorda que a matéria está em constante transformação. Então, alguns conceitos vão sendo modificados, outros vão sendo abandonados, novas teorias vão surgindo, e o homem, claro que vivendo aqui um planeta de provas e expiações, os espíritos aqui responderam que, embora nós nos esforcemos por buscar as causas, é permitido ao homem desenvolver pesquisas, é permitido ao espírito buscar as respostas. Claro, isso faz parte da lei do progresso. Apenas que nós temos que colocar assim os pezinhos bem no chão. Nós fazemos parte de uma humanidade de segunda categoria de mundos. Quando nós formos estudar o Evangelho, eu estou só adiantando uma liçãozinha. Lá existe uma classificação geral segundo o desenvolvimento moral dos planetas. Então nós estamos aqui na faixa de provas e expiação, que é a segunda classificação. Antes é mundo primitivo, onde as pessoas não tinham maiores problemas ainda com relação a buscar o porquê das coisas. Mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Mundo de prova e expiação é o segundo, entre primitivo e entre regeneradores. Portanto, não é ainda nessa faixa de provas e expiações que o homem vai, por maior seja o esforço, por maiores sejam os recursos, obter as respostas acerca de tudo. Existe um limite, veja, conhecer é um direito. A lei do progresso, que faz parte da natureza do espírito, o impulsiona para essa busca. Mas vão existir os limites, o nível de compreensão. Portanto, não é ainda na nossa realidade de provas e expiação que nós vamos obter todas as respostas. Kardec, em seguida, faz uma perguntinha que eu acredito, se ele não houvesse feito, nós estaríamos agora fazendo em seguida. Mas Deus não poderia facilitar um pouquinho as coisas e revelar, coitadinho dos cientistas, dos pesquisadores, ficam ali queimando as pestanas durante anos seguidos para encontrar, às vezes, repetindo aquela experiência uma centena de vezes para encontrar uma resposta. Puxa, Deus não poderia, assim, facilitar um pouquinho e chegar logo ao final e já dar logo o resultado da equação? Deus, através da revelação, pode auxiliar o homem, oferecendo respostas que ele por si só não encontraria. É o que nós estamos vendo aqui no Livro dos Espíritos. Com relação às leis que regem o mundo dos espíritos, o caráter revelativo fica realmente, inclusive ainda, a comprovação que nós temos é através da ciência espírita. Então fica bem caracterizada a parte de revelação. Mas os assuntos que nós nos interessamos, os assuntos de ciência, de física, de química, por que é que não se traz a fórmula do remédio para determinada doença? Deus não poderia assim facilitar? Veja, a revelação do que para nós seria ciência convencional, é feita através de uma abordagem filosófica, é o que nós estamos vendo. Elementos gerais do universo, depois a criação, vem em seguida o princípio vital. Só que aqui nós não temos laboratórios para que essas afirmações sejam comprovadas. Não é papel da doutrina espírita também oferecer essa comprovação, porque nessa parte aqui do Livro dos Espíritos fica também considerada a pluralidade dos mundos habitados. Então não é papel do espiritismo trazer um selenita, um marciano, um saturnino, se é que existem, ou alguém de uma outra galáxia, ou um espírito que se diga vindo de uma outra galáxia. Isso não serve como comprovação científica. Caberá à ciência essa comprovação, como também nesses outros aspectos abordados. No caráter revelativo, são oferecidas aqui ideias avançadíssimas, não só à época, como para o momento que nós vivemos. Mas existe um outro jeitinho através do qual Deus beneficia a humanidade,
mas de uma maneira discreta, que se chama inspiração. Toda pessoa bem intencionada que esteja buscando no reservatório imenso ou no supermercado imenso, infinito que é o universo, e que esteja direcionando o seu pensamento, centralizando a sua atenção, principalmente quando no sentido de auxiliar a humanidade. Portanto, todo pesquisador bem intencionado, veja, a inspiração não é só para poetas, para artistas, para cantores, não. A inspiração, ela funciona em todos os níveis. Estamos considerando aqui como inspiração aquilo que vem do mais alto, do elevado, porque nós podemos também ser inspirados por espíritos inferiores. Não é que nós estamos considerando aquele que busca alguma coisa, inclusive para dividir, para beneficiar outros. Através da inspiração, Deus se faz sempre presente. E de uma maneira assim, tão discreta, que o indivíduo acaba não se sentindo, não lhe é tirado o mérito do esforço. Quando o pessoal diz assim que o travesseiro é um bom conselheiro, quanto de verdade há nisso? Na situação de espírito nós podemos buscar, podemos aprender, naturalmente seremos orientados de uma maneira direta, através de pensamento a pensamento. Todo aquele que busca, principalmente voltado ao bem, voltado a auxiliar a humanidade, sempre vai receber por parte dos espíritos superiores o auxílio sem que o mérito do trabalho lhe seja tirado. Qual que é a visão espírita acerca do assunto? Elementos gerais do universo, ou seja, a causa de todas as coisas. O tema, a pergunta no finalzinho, a penúltima pergunta, ali é abordado o assunto espaço. Antes imaginava-se que aqui existia o vácuo e as coisas que eram perceptíveis existiam. Fora isso, existia o vazio. Não só se considerava a presença de micro-organismos não perceptíveis ao olho humano, mas o conceito de espaço hoje vai se tornando cada vez mais amplo. À luz da doutrina espírita, não é apenas a distância entre dois corpos. Ainda que esses dois corpos sejam corpos celestes, sejam galáxias, mas aí nós vamos lá em Galileu, no comecinho da Gênese, nas mensagens do Espírito Galileu, através da mediunidade de Camille Flammarion. E Galileu aqui define o espaço de uma maneira que eu acredito ficou definido, mas a gente olha meio assim, porque ele dá a definição seguinte de espaço com um exemplo. Então imaginemos que estivéssemos viajando à velocidade do relâmpago, ainda não se considerava ali a velocidade da luz, mas ele já reconhecia a velocidade do relâmpago, ou seja, a luz, milhares de séculos, interminavelmente, e que essa viagem fosse sendo sempre numa mesma direção. Não encontraríamos o fim do espaço, a plaquinha de fim do infinito não estaria por ali. E ele ainda dá um exemplo assim que eu acredito piora a situação. É como se não tivéssemos nos afastado um passo do início, porque sempre encontraríamos estrelas, encontraríamos planetas, encontraríamos nebulosas, continuaríamos a encontrar aquilo que havíamos deixado à retaguarda. Se interminavelmente nos deslocássemos à velocidade da luz, continuaríamos dentro do espaço. Imaginar um espaço limitado seria comprometer a própria grandeza do universo. Pode ser, veja, limitado inicialmente a percepção dos nossos sentidos, sim. Tem uma poesia que fala ouvir estrelas, né? Os poetas ouvem estrelas, é de Olavo Bilac. Eu tenho procurado essa poesia, se alguém tiver, gostaria que trouxesse assim a cópia. A hora direis ouvir estrelas. Poetas ouvem estrelas, astrônomos contam. Me parece que a olho nu a gente consegue contar 5.000 estrelas. Parece que isso, eu não fui conferir os dados. Se alguém tiver dúvida, a conta, semana que vem a gente confere.
De início, claro, se o infinito é o desconhecido, antes dos recursos maiores, esse número de estrelas perceptível ao olho nu seria o limite do nosso espaço. À medida que os recursos vão se tornando maiores, o espaço vai se tornando mais amplo. O infinito agora começa a fazer sentido, que com os recursos, veja, hoje nós consideramos avançadíssimos, mas com relação ao espaço, limitadíssimos. Mas o que vai sempre se percebendo é a sucessão daquilo que nós conhecemos, estrelas, galáxias e essa continuidade que se projeta ao infinito. Claro que limitado o homem, a percepção através dos seus sentidos, a ciência ia se ocupar, em primeiro lugar, daquilo que para ela é conhecido, ou seja, a matéria, que é definida nos nossos caderninhos de escola, que é o que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a partir do momento que vão se descobrindo os elementos que compõem, que organizam a matéria, aquela tabela periódica, a última que me trouxeram tem 103 elementos. Descobriram mais algum? Todo ano o pessoal renova. A minha última tabelinha tem 103. Se alguém tem alguma nova com mais, por favor me traz para a gente fazer a correção. Aliás, ciência, física, química não era o meu lado assim mais forte, não. Tanto que na época eu fui fazer clássico, que era para não encontrar com as ciências exatas. Depois tive que vir estudar elementos gerais do universo. Mas em todo caso já fazendo o possível. Mas foi se descobrindo que existiam elementos simples que podiam depois harmonizar-se, formarem as substâncias, e se descobriu que a matéria, portanto, é um dos elementos constitutivos do universo. Para a ciência, o que tem massa ocupa lugar no espaço. Os espíritos definiram um pouquinho diferente. Quem deu uma olhadinha na resposta 22, quem não deu pode olhar agora, a gente permite a colinha. Os espíritos definiram aqui que é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que se serve. Se nós estávamos falando de matéria, veja, para definir a matéria, os espíritos foram buscar um outro nome, espírito. Os espíritos, individualidades, foram buscar um outro elemento, espírito. Veja que a ciência diz, é o que tem massa ocupa lugar no espaço. Os espíritos, é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que se serve. Bom, e o que é o espírito? Quem olhou assim com cuidado este capítulo do Livro dos Espíritos, deve ter visto uma anotação feita por Kardec, que quando usarmos o termo espírito neste capítulo e possivelmente nessa parte do Livro dos Espíritos, não estaremos tratando das individualidades, ou seja, o espírito, eu vou colocar assim com E minúsculo, é o espírito do Pedro, do Paulo, do João, da Maria, do Antônio. Mas espírito, vamos pedir emprestado à química, o exínio que identifica elemento, espírito como elemento constituinte. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. É para este que a matéria serve de instrumento. E o atributo principal do espírito é a inteligência. Veja, quando Deus cria os espíritos, que mais tarde nós os reconheceremos como o direito ao livre-arbítrio, como as individualidades, já a inteligência faz parte, já é um atributo, é inerente, faz parte da constituição da natureza do espírito. O mesmo não ocorre com os valores morais. Depois de um programa que permite um desenvolvimento intelectual, é que o espírito começa a desenvolver o seu aspecto moral. Por isso a inteligência é uma faculdade, é uma concessão. Desde o início, o espírito já tem como característica a inteligência. Assim nós vamos descobrindo que a visão espírita do universo difere um pouquinho daquilo que a ciência chegou até então,
Melhor dizendo, é mais ampla, é mais profunda. Nós temos no universo dois elementos constituintes, o espírito e a matéria. E acima de tudo, nós temos a causa que dá origem a esses dois elementos, que é Deus. Aqui começa a ser compreendido inteligência suprema, causa primária. Por isso que Deus é o primeiro capítulo, embora até então Deus tenha sido considerado um princípio religioso, um princípio filosófico, que o assunto Deus abre a parte do livro dos Espíritos que trata de assuntos considerados científicos. Pois estamos buscando a causa, estamos buscando respostas, a resposta, a causa é Deus. Nós temos que remontar a Deus como inteligência e como causa primária. Então nós temos, portanto, dois elementos constituintes no universo. Isso costuma cair no vestibular: espírito e matéria, e a causa primária, que é Deus. Veja que no momento nós temos que voltar um pouquinho ao clima de 1857. Hoje qualquer criança de grupo conhece aquela tabelinha periódica que começa lá no hidrogênio e vai se estendendo aos elementos radioativos. Então hoje qualquer criança conhece que a matéria se organiza a partir do oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, ouro, prata e os outros, todos os companheiros desses elementos. Mas no momento em que, 1857, praticamente a ciência estava se desvinculando ainda da influência da alquimia, que considerava 4 elementos. De vez em quando a gente vê esse pessoal místico, faz astronomia, outras coisas, mas ainda falando em 4 elementos, umas coisas por aí, influência desses elementos, mas em todo caso, a essa altura a ciência ainda quase que presa àqueles conceitos, embora a alquimia, que foi a base da química, tenha contribuído em muito. A essa altura a ciência estava se desvinculando da influência religiosa. É quando os espíritos vêm e oferecem, veja, um conceito avançadíssimo. Estes corpos simples, esses elementos simples, não são verdadeiramente os elementos bases da matéria. Eles também já são o resultado de transformações sofridas pela própria matéria, que num estado de maior simplicidade não é perceptível aos sentidos humanos e ainda não é perceptível aos instrumentos, que são extensões dos sentidos humanos. E que a ponderabilidade, como as demais propriedades que caracterizam a matéria, são modificações já impostas pelas transformações que esse elemento simples vai sofrendo. A esse elemento inicial, e a própria ciência reconhece hoje, mas nós estamos voltando em 1857, hoje se reconhece que esses elementos são resultado de transformações. Mas ali era uma afirmação avançada para a sua época. A esse elemento inicial, não importa quando a ciência chegar a uma conclusão e oficializar, esse é o X. Não importa o nome que ele vai receber. Os espíritos o chamaram de fluido universal ou fluido cósmico universal. Isso também costuma cair no vestibular, viu? É bom anotar, deixar no bolsinho da algibeira. Assim, nós vamos voltar lá nas questões que fazem o fechamento. Não existe o vazio, não existe o vácuo no espaço infinito. Em tudo está presente esse elemento gerador de vida. E aqui nós não estamos considerando vida a partir daquilo que nós conhecemos como vida aqui no planeta Terra, mas num sentido mais amplo, mais profundo. Este elemento gerador de vida, que é o fluido universal. Vai chegar um momento, veja, esse padrão de pureza, de elemento inicial, ele é relativo a cada faixa daquela categoria de mundos.
Vai chegar o momento em que a ciência vai descobrir qual seria o padrão relativo à matéria daquilo que nos é dado permitido conhecer. Os espíritos adiantaram que quando nós encontrarmos esse padrão de pureza relativo ao planeta Terra, não podemos imaginá-lo como um padrão absoluto relativo ao universo. Aqui no planeta Terra corresponde ao magnetismo, que aos seres minerais confere atração. É através dele que as substâncias vão se organizando e se estrutura, digamos assim, a vida no próprio universo. E já nos vegetais e animais, além da atração, ele confere vitalidade. Seria a matéria no seu estado de maior pureza, dentro da realidade que nós conseguimos alcançar. Nós temos, portanto, assim no universo, voltando assim para ficar bem marcadinho, como é que chama essa fixação, né, Janete? Espírito e matéria, os elementos constituintes. E o princípio de todas as coisas, que é Deus. A essa altura, nós estamos, portanto, podendo considerar o universo sob dois aspectos. Veja, a nível da nossa realidade. A ciência considera o universo dentro da dimensão do ponderável, do concreto, do paralelepípedo, aquilo que é perceptível aos sentidos ou aos aparelhos. Mas a doutrina espírita tem uma visão mais profunda de universo. As pesquisas mais avançadas da ciência humana não chegam sequer à dimensão da matéria nesse estado de fluido, por exemplo, o perispírito. O revestimento dos espíritos é um revestimento semimaterial, mas ainda não foi registrado como tal. Nem é considerado com relação à ciência. A ciência, portanto, considera a dimensão do ponderável, daqueles elementos que constituem a base da matéria dentro do nosso conceito. Portanto, o universo material, que é o domínio do ponderável, cujo o que de melhor pode representar, o que de mais bonito, o que de mais perfeito esses elementos podem realizar? O revestimento dos seres. Quer dizer, o nosso corpo é formado desses elementos que formam as pedras, que formam as águas, que formam todas as coisas. O nosso corpo é formado dos mesmos elementos. E onde já se viu máquina mais bonita, mais perfeita que o corpo humano, que é o resultado de todas as experiências, dessa longa sequência, dessa longa série de espécies, o corpo humano é o resultado melhor, mais bonito, é o instrumento do qual se serve o espírito. Portanto, da individualização da matéria, nós temos como resultado mais perfeito o corpo dos seres e, naturalmente, o corpo humano representando o que o ápice dessa coluna. E o universo espiritual? Nós temos que considerar este, só que deste ainda não existe nenhuma referência. Eu não sei, os que têm mais de 20 devem se lembrar. O sucesso que fizeram as primeiras viagens espaciais. A gente ficava até de madrugada, que coisa linda quando se viu o homem pisado, aquela transmissão bonita do homem pisando na Lua. Mas quando aquele astronauta russo, Yuri Gagarin, fez uma das primeiras viagens espaciais e disse que não havia visto Deus. O que é que ele esperava? Que a sua nave, aquela visão das camadas concêntricas, então a região das nuvens e Deus, então ele possivelmente, não sei até se ele brincou, né, mas possivelmente ele esperava que a sua nave acabasse passando lá no meio do céu e visse Deus sentado com a sua corte de anjos e ele pudesse registrar. Será que depois ele deixou o corpo e viajou em espírito, porque isso já aconteceu, ele encontrou Deus? Acredito que sim.
Então veja, a gente procurar Deus com os recursos materiais, então fica, veja, a infantilidade. É a mesma coisa que nós imaginarmos que os aviões, quando passam na região de nosso lar, que confusão que deve ser, né? O pessoal lá, os aviões passando. Nós estamos falando de dimensões. Convive-se, cada um na sua dimensão. Portanto, nós temos que considerar não só o universo no seu aspecto material, que é isso que a ciência vem oferecendo como explicação, e louváveis as explicações, e muitos conceitos hoje já são realmente corretos, vão se manter, coisas novas vão ser descobertas, mas nós temos que considerar o universo em seu aspecto espiritual, que é o domínio do princípio inteligente, de cuja individualização resulta o espírito que somos nós. Voltando um pouquinho, da individualização da matéria, do princípio material, nós temos como resultado o que mesmo? E se fosse o vestibular agora? Não é o corpo? Acho que eu não consegui me fazer compreendida. 3 opções. Da individualização da matéria, nós temos o corpo. Veja, essa matéria que agora está aqui sob o comando sob o meu comando, ia falar do meu espírito, olha que coisa horrível. Sob o meu comando, ela está individualizada, me concedendo uma identidade física. Temporariamente eu tenho uma identidade, são esses elementos estão aqui agora sob a guarda, sob a minha guarda. Eu, o espírito, não é incorporação, não, eu, o espírito. Da mesma maneira que com vocês. Cessada a união do espírito com o corpo, o que acontece? Sequer a matéria mantém a agregação e a decomposição se inicia. Cada elemento vai retornando ao seu lugar na natureza. É isso que é a decomposição. Por isso que não é alguma coisa feia, um corpo em decomposição. Veja, feio e bonito é questão de maneira de enxergar. São os elementos se dissociando e retornando à natureza. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aliás, Deus é muito econômico, Ele está sempre reciclando as coisas, né? Portanto, a obra mais importante da matéria, na dimensão do ponderável, é o corpo dos seres, no caso, o corpo humano. Na dimensão do universo espiritual, domínio do princípio inteligente como elemento constituinte, que individualizado é o espírito. Mais tarde nós vamos ver uma outra definição de espírito. Mas qual é a forma? Qual é a forma do corpo? Aqui na Terra o corpo humano é cabeça, tronco e membros. Qual é a forma do espírito? Aí diria assim a Emília que os espíritos embasbacaram, né? Nós ainda somos limitados, sensíveis, nós precisamos de registros concretos para poder entender as coisas. Aí os espíritos, estou adiantando um pouquinho a lição. Mas qual é a forma do espírito? O brilho de uma chama, de uma centelha etérea. Já viram definição que quase não consegue definir? Nós não podemos aplicar nenhum conceito de matéria a essa dimensão do universo. Portanto, o princípio inteligente é o elemento que constitui a natureza do espírito, que sob, veja, o impulso da vontade de Deus, se individualiza, vai viver todas as experiências nos reinos mais simples da natureza, começando por aprender a atração no reino mineral, começando a desenvolver os sentidos no reino vegetal e animal, até que chega um momento, domina o mecanismo do pensar, e aí sim é o espírito, individualidade mesmo, Pedro, Tiago, João, a Maria e outras coisas mais. Portanto, o universo espiritual é o domínio do princípio inteligente,
de cuja individualização resulta o espírito. Espírito, elemento constituinte, aquele ezinho assim do símbolo químico, e matéria, são dois extremos. Precisaria haver alguma coisa intermediando. Veja, entre o espírito e a matéria, existe uma situação intermediária, mas que ainda é matéria, que é o princípio vital. Quando nós formos ver o capítulo que trata do princípio vital, lá na respostinha 64, os espíritos dizem, veja, o princípio vital ele tem particularidades do elemento espiritual e propriedades da matéria. É um estágio intermediário. Veja que na natureza as coisas não são assim em linhas quebradas. É numa situação assim de ascendência, uma linha inclinada. De uma coisa vai se passando para outra sem que hajam assim mudanças bruscas. O princípio vital vai poder, ele seria assim considerado pelos espíritos como um dos elementos que aquele russo, Mendeleev, né, que organizou a tabela, não conseguiu alcançar ainda, embora ele tenha deixado espaços para novos elementos. Os espíritos conceituam o princípio vital como um dos elementos. Não sei se eles vão colocá-lo no princípio, no meio ou no fim, isso não é um assunto nosso. Mas o princípio vital seria um estágio intermediário entre a matéria no estado de imponderabilidade e a matéria no estado de ponderabilidade. O importante disso que nós vimos e que eu acredito tenha apenas despertado a curiosidade de vocês. Então é muito bom que nessa semana a gente volte lá no livro dos Espíritos, veja os elementos gerais do universo, pega as apostilas dos filhos que estão fazendo cursinho agora, ou é bom pegar as mais atualizadas, porque a minha época de escola eram apenas 96 elementos, depois foram sendo considerados outros. Então, pegando o material mais atualizado, dá uma revisão e veja como aquilo que a doutrina espírita, que os espíritos ofereceram num caráter revelativo, sem aprofundar, como talvez nós gostaríamos, mas aquele conhecimento que nós temos vai nos permitindo compreender melhor as afirmações dos espíritos. O importante é que, à luz da doutrina espírita, ciência e religião se entrelaçam harmoniosamente. Nada do que os espíritos ofereceram vai se chocar ou ser desmentido pela pesquisa científica. Não importa se ali os espíritos chamaram de molécula esse elemento inicial, mas eles disseram que a molécula não era o elemento inicial, como o átomo não é, embora seja uma unidade a ser considerada. Que existe a matéria em estados ainda não perceptíveis, que o princípio vital seria um estágio intermediário, e que o princípio inteligente é que oferece, veja, é que confere na natureza do espírito. Assim, do princípio vital, veja, se o corpo é o resultado da individualização do princípio material neste universo material, o espírito é o resultado da individualização do princípio espiritual, que é o domínio do universo em seu aspecto espiritual. O princípio vital é que fornece os elementos para que o espírito forme, sabe o quê? O seu perispírito. Portanto, a obra mais importante da matéria não é o corpo, mas é o perispírito. É o que de mais importante a matéria consegue criar. Aí nós temos que voltar, e qual é a mais importante obra da criação divina? Aí sim somos nós. Continuamos ainda quando sairmos e olharmos para o céu assim, dá uma olhadinha nas estrelas, é tudo nosso. Tudo isso existe, todo esse universo, essa complexidade, que de uma certa maneira não é complexidade,
Nós complicamos na maneira de compreender, mas toda essa beleza, toda essa grandeza, todas as criações divinas no aspecto material existem para que o princípio inteligente, que depois se transforma no espírito, em quem se refletem nas faculdades os atributos da divindade, fazendo-o sim a sua imagem e semelhança. Tudo isso existe para que nós pudéssemos progredir e para que pudéssemos compreender o quanto realmente Deus nos ama. Na próxima semana, nós vamos ficando com Da Criação. Vão ser 2 capítulos, então o programa vai ser dividido em 2 partes, porque existem alguns assuntos assim que precisam ser melhor explorados, entre eles, quem é que foi o primeiro homem que deu origem à espécie humana? Não ainda nessa semana, mas na próxima semana, daqui a 15 dias, nós estaremos contando a história que os Espíritos sempre nos têm endereçado na forma agradável, bonita da arte que é a poesia. E ela nos fala o seguinte no poema intitulado Colheita. Se consegues guardar o coração sem queixumes em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade, quando rugem lembrando tempestade, se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado de amargura, sem alterar teu sonho de servir, se logras conservar a luz no pensamento, ante os assaltos do tufão violento que se forma da injúria que atraiçoa, e se trabalhas sem mágoa e ajudas sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para o auxílio de quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem, para viver em paz na vitória do amor. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.